Boa tarde, pessoal. Estamos com a prova de literatura do primeiro semestre da GV, as questões de número 19, 20, 21, 26 e 27. Questões muito bem feitas, apesar da aparente objetividade de algumas delas, bem elaboradas, indo de encontro a pontos nodais dos assuntos abordados. Vejamos então. A questão de número 19 parte do texto que era a base para as questões de 16 a 21. Né? Então foi dado um fragmento e a questão pedia para, a partir desse fragmento, apontar ao romance da obra do Machado de Assis, cujos aspectos críticos poderiam ser identificados no fragmento. O romance é o Quincas Borba, né? Então você podia já eliminar as alternativas A e D, porque falam de personagem narrador, significa narrador em primeira pessoa, e o Quincas Borba é um romance em terceira pessoa. A letra B também podia ser eliminada facilmente, porque falava de relações sociais marcadas pela doçura dos costumes, sendo Machado de Assis impossível esta alternativa. Também, né, a alternativa E era invalidada porque fala de um romance constituído na forma de diário. Isso no Machado de Assis equivale apenas ao Memorial de Aires. E a alternativa C correta diz o seguinte: narrado em terceira pessoa, é rico de humor e de penetração psicológica. Isso pode ser encontrado no fragmento, por exemplo, nas linhas 13 e 14, quando o Rubião, o personagem em questão, está lembrando das cláusulas um tanto esdrúxulas do testamento deixado pelo amigo Quincas Borba, né, para que fossem cumpridas a fim de que ele pudesse se apossar da herança. E entre as cláusulas, o que ele fala aqui, muito por alto, uma história diurna, mas que corresponde, você deve lembrar, as recomendações que ele exige para com o cachorro, né? O cachorro que também se chamava Quincas Borba, que deveria ser enterrado numa urna, colocado no jardim e depois, quando entrasse em decomposição, os ossos recolhidos e colocados aí sim numa urna no canto da sala de visitas. A segunda parte da alternativa correta diz: sua conclusão proclama a indiferença universal diante da dor humana, o abandono do homem de qualquer auxílio sobrenatural. Isto corresponde ao final do romance, quando o narrador observa que o leitor poderia censurá-lo por ele narrar no mesmo parágrafo a morte do Rubião e a morte do cachorro. Então o narrador acrescenta: se a tragédia do Rubião te faz chorar, leitor, chora. Se ela te faz rir, ria. A constelação do Cruzeiro do Sul está alta o suficiente para não discernir se a expressão no teu rosto é de riso ou de choro. Então, né, aí fica clara a alusão da completa indiferença da natureza perante os atos humanos. Se o leitor quer se compadecer do Rubião ou rir da morte dele, para a natureza é indiferente. Portanto, a alternativa correta, a letra C. Depois, a questão 20 fazia uma alusão ao contexto histórico do Quincas Borba, que é um romance publicado em 1890, né, em 90 em folhetim, em 91 na forma de livro, e então o enunciado fala que nessa década do final do século XIX, período em que a literatura brasileira, no seu conjunto, se caracterizou tanto na prosa quanto na poesia, principalmente. A questão aborda a questão do estilo, né, do que marca estilisticamente essa literatura. Então, a alternativa A é a correta, o ecletismo estilístico, uma vez que Quincas Borba é um romance realista, como os outros do Machado. Nesse mesmo contexto, a gente tem, aliás, publicado no mesmo ano, o Cortiço, do Aloysio Azevedo, que é uma obra naturalista, e está acontecendo também a poesia parnasiana e a poesia simbolista. A poesia simbolista voltada para a questão do sub, do inconsciente, do mundo onírico, a poesia parnasiana para a questão dos objetos raros, sofisticados e primando também pela sofisticação da linguagem. Então isso caracteriza um ecletismo estilístico. O misticismo não seria aplicável, evidentemente, ao parnasianismo nem ao naturalismo, que é a alternativa B. A alternativa C fala da temática regionalista, o que exclui, né, tanto o romance do Machado quanto do Aloysio, que são ambos urbanos, e tanto a poesia parnasiana quanto simbolista, que não são regionalistas. A alternativa D, né, fala do tradicionalismo linguístico. Isso daria para encaixar apenas na poesia parnasiana. E a alternativa E, da valorização do método científico, aplicável, no caso, apenas ao naturalismo. Então, a correta, questão 20, alternativa A. Depois, questão 21. Assim como ocorre no texto, né, o texto aí em questão do Quincas Borba, o dinheiro também tem grande importância na estruturação do importante romance do romantismo brasileiro, a ponto de suas 4 partes receberem os seguintes títulos: o preço, quitação,
posse e resgate. Alternativa óbvia é, evidentemente, o Senhora do José de Alencar. O preço é uma alusão, né, ao dote que o Fernando vai receber da Aurélia, de 100 contos de réis. Quitação é a segunda parte do romance, quando ele já recebe o adiantamento. Posse, quando se dá efetivamente o casamento, e resgate, a devolução do dinheiro que se dá 11 meses após o casamento, quando o Fernando, humilhado pela Aurélia, consegue reunir de novo os 100 contos de réis e os devolve a ela para mostrar que estava interessado no amor e não no dinheiro. Então, alternativa E, Senhora. Depois, nós temos a questão número 26, que refere-se ao poema, né, do Carlos Drummond de Andrade, intitulado Achado. Então diz assim o enunciado: nesse poema, como em outros do livro Boitempo, encontra-se. A questão se pautava pela identificação da temática desenvolvida no livro. O poema colocado aqui trata de um tesouro escondido e que o trisneto posteriormente vai tentar encontrar, né? Mas cavando, ao invés de encontrar o tesouro, encontra apenas uma indignada minhoca. Bom, o espaço físico do poema remete explicitamente à vida interiorana, né? E esse vai ser o grande tema, como aliás o próprio título do livro sugere, Boitempo. Boitempo, né, é um livro, depois teve um segundo volume, que trata da memória afetiva do Drummond. Então, embora nas alternativas C, D e E estejam mencionados os temas de caráter social, político, a poesia solidária, engajada do Drummond, voltada principalmente para as grandes questões políticas, como a Segunda Guerra Mundial, a ditadura Vargas, né? Esses temas não se encontram no Boitempo. Boitempo é um livro da memória afetiva, uma reconstituição na forma de uma autobiografia poética do Drummond, que remete a um outro tema essencial da sua obra, bem comentado em sala de aula, que é o tema, né, da vida besta, segundo a própria denominação do Drummond, que remete à terra natal, Minas Gerais, Itabira, a família, a infância, o cotidiano desse mundo da infância e da juventude dele. Então, a alternativa correta sobre o tema do livro é a alternativa B, a elaboração poética de lembranças do autor, remetendo a essa questão da vida interiorana. Finalmente, a questão 27, né? Então, o enunciado menciona alguns poetas modernistas, Vinícius de Moraes, Murilo Mendes e Carlos Drummond de Andrade, que compõem, juntamente com a Cecília Meirelles e o Jorge de Lima, os chamados poetas da segunda geração modernista. Alternativa correta, que remete à questão das particularidades estilísticas, linguísticas, das estruturas formais abordadas por esses poetas, diz o seguinte, né? Colhido nos anos de 1930, os resultados da pesquisa estética da década precedente, atenuando-lhe o caráter destruidor. Essa geração se caracteriza, como nós vimos muito bem também em aula, por se apropriar de técnicas poéticas da primeira geração, que foram bastante ainda discutidas, que foram polêmicas quando surgiram, a questão do verso livre, do verso branco, do humor, da ironia, da paródia, a questão da diluição dos limites entre prosa e poesia, essas questões, né, que acenderam os ânimos da primeira geração, passada mais ou menos uma década, então a segunda geração, a geração de 30, essas propostas estilísticas foram assimiladas com naturalidade por esses autores. Juntamente, como diz aqui a alternativa correta, atenuando-lhe o caráter destruidor. Juntamente, isso quer dizer, né, com o retorno a uma certa normalidade. Uma normalidade que estaria, né, na apropriação simultaneamente às técnicas modernistas de formas consagradas. As redondilhas de herança medieval tradicional, as formas fixas, como por exemplo o soneto, muito presentes no Drummond, na Cecília, especialmente no Vinícius de Moraes, e o emprego de um português dentro da norma culta. Aqui no poema dado do Drummond, né, a gente tem, por exemplo, na última estrofe, as expressões vidinha choca, né, e a minhoca que rabeia. Embora, né, essas expressões apontem para um tom coloquial, predomina no texto mais um tom de norma culta, sem os exageros, né, a ênfase proposital que a primeira geração dá na questão da ruptura com os modelos acadêmicos. Então, a alternativa correta, alternativa D, na questão 27. A prova, vale frisar, foi uma prova muito bem feita,
como eu falei no início, apesar de algumas questões parecerem mais diretas, elas remetem a aspectos significativos da obra de cada autor, né? Especialmente a questão do Quincas Borba, essa questão 27 sobre a estrutura da poesia da segunda fase e a questão do Boitempo, né? Uma questão, frisando de novo, que vale pela originalidade do livro, que não costuma ser cobrado em vestibular, embora seja uma obra também significativa do Drummond, né? Esperemos que a banca mantenha essa linha de abordagem que prima realmente pelo candidato mais bem preparado. Acredito que você que assistiu às aulas tenha se dado muito bem, ok?